Fala galera, sejam bem-vindos ao Python Café, eu sou Alisson Paes e neste vídeo nós vamos começar um dos assuntos mais maneiros de estruturas de dados. Nós vamos estudar sobre árvores. O nosso objetivo é chegar nas árvores binárias de busca, mas para conseguir chegar nesse tipo de estrutura de dados, nós vamos ter que construir uma base de conhecimentos que nós vamos começar no vídeo de hoje, tá certo? Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você, que ainda não se inscreveu no canal, a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Você também pode me seguir no Twitter, curtir a página Python Café no Facebook, além, é claro, de conferir os artigos que eu escrevo no site Python Café. Galera, esse assunto é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Se você começou a estudar sobre estruturas de dados agora, talvez não tenha noção ainda de como as árvores são amplamente utilizadas na computação. Quando você pensa num mundo 3D, por exemplo, para um jogo, né, um filme, alguma coisa do tipo, você tem árvores ali modelando várias coisas. Quando você pensa num personagem humanoide ou mesmo um animal, você tem árvores para modelar a estrutura óssea, os movimentos para aqueles personagens. Quando você vê os componentes visuais na tela do seu aplicativo, né? Pega um aplicativo de celular e observa os componentes que estão dispostos ali, aquela organização, na hora de programar, de colocar aqueles componentes na tela, também se utiliza de uma árvore para poder organizar aquela estrutura. Tá? Então as árvores elas estão em vários campos da computação. É um conceito um pouco abstrato, mas que não está muito longe do que você já viu aí pela vida. Tá? Uma das principais aplicações de árvores, e é a que nós estamos mais interessados nesse estudo agora, é no armazenamento de dados, né? Na organização de dados que serão armazenados. Então você vai ver que as árvores, em particular essa árvore binária de busca, que não tem esse nome à toa, vai permitir que a gente consiga organizar e depois recuperar a informação de uma maneira muito eficiente. Então, não sei se vocês se lembram, mas eu já comentei aqui em algum vídeo anterior dessa série sobre estrutura de dados que o nosso objetivo primordial quando vamos estudar uma nova estrutura é analisar como que se dá a inserção, a remoção e também a busca de dados dentro dessa estrutura. E a árvore vai nos dar uma flexibilidade, um novo mundo, né, de caminhos dentro desse paradigma, busca, inserção e remoção. Esse tempo todo a gente tem visto estruturas de dados que são apenas lineares. Tá? Não necessariamente elas estão com alocação de memória sequencial. A gente viu, por exemplo, a lista encadeada, que ela tem alocação de memória esparsa, né, no seu computador. Você consegue juntar dados que estão espalhados na memória, mas ainda assim você pensa na lista como uma coisa que tem os dados numa certa ordem, né, como se fosse uma linha ali unindo eles. E aí, para a pilha, algo parecido, para as filas também. Agora, a gente vai começar a generalizar um pouco essa noção de organização de dados. Então, as árvores são estruturas de dados não lineares. A gente não vai conseguir mais ter essa ideia de caminho único entre os dados, tá? De uma ordem. A gente vai conseguir definir ordem e caminhos, mas com conceitos mais sofisticados, vamos assim dizer. Eu vou começar te dando uma noção intuitiva do que é uma árvore, para você ver que, apesar de ser uma coisa muito importante, não é nenhum bicho de sete cabeças, tá certo? Então, olha aqui, se você pesquisar por árvore e computação no Google, você vai ter um resultado parecido com esse aqui. Né? Então, tem aqui, ó, árvore, estrutura de dados, exatamente o que a gente está interessado. E vamos aqui para imagens, para você dar uma olhadinha, então. Tá? Então, olha essa primeira imagenzinha aqui que está na Wikipédia. Você está vendo umas bolinhas, né, uns círculos, cada um deles marcado com alguma letra. Essa letra é apenas um rótulo para identificar, não necessariamente existe ali, tá certo? Então a gente consegue identificar que são diferentes, eu posso referenciar, se eu falar sobre o círculo que tem o C, você identifica imediatamente. Então cada um desses círculos aqui a gente vai chamar de nó. E essa nomenclatura de nó você já está habituado porque você viu lá os vídeos sobre lista em alocação encadeada, certo? Que a gente teve que construir uma estrutura de nó e fazer a ligação entre elas. Uma coisa bem parecida aqui. Só que você olha que essa ligação ela não é linear, né? Ela tá aqui, eu consigo ligar o A com B, com C, com E, tá? Tem uma estrutura com uma cara particular se formando ali. E você provavelmente não é tão estranho essa estrutura, porque você já deve ter visto árvores desse tipo aqui, ó. Se você não viu uma como essa, que é bem comum atualmente, que a gente está discutindo essas coisas de inteligência artificial, machine learning, né? Então tem aqui uma árvore de decisão, e aí num campo aqui está rotulado com a idade, aí começa a ter umas comparações aqui, olha, se a idade é maior do que 60, então não o quê? Não compra eletrônico.
Então ele está dizendo aqui que com idade maior do que 60 provavelmente não vai comprar eletrônico. Com idade menor do que 30, ele quer analisar alguns fatores aqui, como renda e tal. Enfim, não precisa entender essa árvore, mas é uma árvore particular aí para realizar algum tipo de decisão. Uma árvore que você deve estar habituado a ver, se você não viu essa árvore de decisão, é uma árvore genealógica. Tá? Então, o que é uma árvore genealógica? Deixa eu ver se tem... aqui tem um bom exemplo. Né? Um lugar onde você organiza, por exemplo, a sua estrutura familiar. Né? Quem que é seu pai, sua mãe e os pais dos seus pais, né? Então avós, bisavós, assim vai, seus irmãos e etc. Tá? Então, tudo isso guarda uma semelhança, não é à toa que o nome é árvore, né, em todos esses campos. Apesar de árvore genealógica não necessariamente ter a ver com computação, não é à toa que esses nomes são os mesmos, tá? É o mesmo tipo de estrutura, assim. Então, você vê que não é algo que você nunca viu. O que a gente vai fazer agora é formalizar alguns conceitos, você vai ter um novo conjunto de nomes, tá, para você utilizar aqui dentro da computação para a gente poder se remeter a algumas ideias comuns que vão ajudar a gente a implementar essas coisas depois. Tá? Implementar e entender também por que ela é tão eficiente, por que é vantajoso utilizar uma árvore e não só listas para resolver todos os nossos problemas. Tranquilo? Então deixa eu te apresentar esses conceitos novos. Olha aqui para minha tela. Aqui na tela eu tenho basicamente nada, né? Você está vendo uma tela em branco. Mas aqui a gente já pode dizer que existe uma árvore. Como assim, Alisson? Tá de brincadeira? Eu não vejo nada? Não. Né? Matematicamente você tem aquele conceito de conjunto vazio, né? O conjunto que não tem nada. Aqui a gente também tem o conceito de árvore vazia, a árvore que não tem nenhum nó. Né? Então cada uma daqueles círculozinhos que a gente viu lá é um nó, é um nome que a gente vai usar bastante aqui, nó da árvore. Então aqui eu tenho a árvore vazia. Agora eu vou desenhar um nó aqui. Vou rotular ele com A também. Certo? Então, agora eu tenho uma árvore que tem um único nó. E eu vou chamar esse nó aqui de raiz. Tá? Então, se ela tiver pelo menos um nó, vai existir algum nó, um único nó, na verdade, que a gente vai chamar de nó especial, é uma raiz, tá? A raiz da árvore. Você vai aprender a identificar isso rapidinho. Aí, pô, quero adicionar outro nó aqui. Como é que eu faço? Eu posso desenhar um outro círculo, rotulo de B. Se eu tenho A e B separados assim, eu tenho uma árvore? Não. A era uma árvore. Se eu desenhasse só o B sozinho, ele também seria uma árvore unitária ali, um único nó, tá? Com B sendo a raiz. E aí, então, pelo fato de eu ter duas árvores, eu tenho aqui uma floresta. Tá? Não é sacanagem, essa nomenclatura existe mesmo, tá? Quando você tem um conjunto de árvores, você tem uma floresta. Como é que eu faço esse negócio aqui, então, ser uma árvore? Por que tinha tantos nós que a gente estava vendo ali e não era uma floresta, era uma árvore? Porque existia uma ligação entre eles. E aí essa ligação, ela é importante, tá certo? Então, no caso aqui agora eu tenho uma árvore em que A é a raiz e B é um outro nó dessa árvore. Legal? Aí eu posso continuar adicionando coisas aqui. C, de repente eu boto um D, tá? E isso aqui é uma árvore válida. Legal? Aí que outro nome que é importante aqui pra gente além da raiz? Tá vendo esses carinhas que estão aqui no final? Tanto o B, quanto o E, quanto o D, eles são folhas. Certo? Então, A é a raiz, aquele nó que está lá no começo, da onde todos os outros estão sendo... da onde tem outros nós sendo conectados, né? Repara que nem todos estão conectados ao A. Foi até bom ter colocado o E ali, porque o L está conectado ao C, mas não está conectado diretamente ao A, certo? Se eu fizer uma conexão direta do E com o A, e ele estiver conectado ao C também, deixou de ser uma árvore, tá? Então eu não posso fazer isso aqui. Eu vou conectar ele, eu posso desconectar o E do C, poderia desconectar o E do C e conectar o E direto ao A, que nem eu fiz com o D, por exemplo, ali. O D não conecta no C, mas conecta direto para o A. Mas, se eu já conectei o E ao C, eu não posso conectar o E ao A. Então isso aqui é inválido. Legal? Então, importante pra gente, raiz, folha por enquanto. Que outro conceito eu posso querer te apresentar aqui? O conceito de subárvore. Então, se eu pegar só esse trechinho aqui,
por exemplo, só o B sozinho é uma árvore. A gente aprendeu a árvore unitária, então ele é uma subárvore dessa árvore maior, tá? Porque ele é uma árvore e ele está dentro da árvore maior. A mesma coisa se você pensar, por exemplo, em C e E. São uma subárvore também, ok? Então, raiz, folha, subárvore. Eu estou falando esse conceito aqui de subárvore porque a gente vai utilizar mais à frente, mas eu estou escrevendo apenas os mais essenciais que a gente vai ver na implementação, tá? Vai pensar sobre essas coisas depois. Então, raiz está escrito, folha está escrito, subárvore é legal você ter em mente, mas não se preocupa se não captar agora. Aí, o que mais é relevante de nomes aqui para a gente captar agora? Relações entre esses nós. Então, quando eu tenho um nó que está ligado, dois nós que estão ligados, e tem um que está acima do outro, o que está acima é o nó pai, e o que está abaixo é o nó filho. Então aqui você pode dizer, por exemplo, que A é pai de B, de C e de D. E da mesma forma, então, analogamente, né, B ele é filho de A, C é filho de A e D é filho de A também. Legal? Se você olhar para... Então deixa eu escrever esse negócio aqui para você fixar. Então tá aqui, ó. A é pai de B, tá? Também é pai de C, também é pai de D. Não é pai de E, porque o pai de E é quem está ligado imediatamente acima ali, que é o C. Legal? E você também tem que B, C e D são filhos de A. Agora, existe uma relação entre A e E, tá? Que embora não seja essa relação direta de pai e filho, é uma relação de descendente. Então, E é descendente de A, porque eu consigo chegar no E a partir do A, direto assim, né? Eu vou caminhando no A, aí eu chego no C, chego no E, é descendente, porque está embaixo. E em relação, né, o A em relação ao E, ele é um ancestral, certo? Então, é descendente de A, tá aqui, é descendente de A e A ancestral de E, tá? Então, a gente tem aqui uma boa quantidade de nomes, existem alguns outros conceitos que a gente ainda vai ver, mas que eu vou liberar aos poucos à medida que a gente for utilizando. O mais geral, para a gente conseguir aqui se localizar nas relações entre esses elementos, né, entre os nós da árvore, é entender que A é a raiz e que vai existir uma única raiz, entender que B, E e D são folhas. Por que são folhas? Porque estão ali no final, embaixo deles não tem mais ninguém, tá? Formalmente, você pode dizer que eles são nós que têm filhos vazios, só tem filhos vazios, certo? Não tem ninguém abaixo deles ali. Então são folhas. Repara que eles não precisam estar no mesmo nível assim, né? O L está abaixo, tá ligado a mais gente, está mais embaixo na árvore do que o B e o D, mas o fato do B e o D não terem filhos faz com que eles sejam folhas. Então, raiz, existe um só, tá lá, o A, todo mundo está abaixo dele. Folhas, pode existir várias, vai estar ninguém abaixo deles, certo? Legal. Entender também que se você tem nós isolados, você não tem uma árvore, você tem várias árvores unitárias, aí você forma uma floresta, ok? E essa relação de que quando você tem dois nós ligados, quem está mais acima é pai, quem está mais abaixo é filho, certo? E se eles não estiverem ligados diretamente, mas você conseguir chegar, né, por um caminho neles ali, você pode dizer que o que está mais embaixo é descendente, o que está mais em cima é ancestral. Uma coisa interessante para você reparar é que uma lista, né, da forma como a gente estava fazendo antes, ela é um tipo particular de árvore. Né? Você pode pensar, por exemplo, que o primeiro elemento da lista é a raiz, e aí você está ligando outros elementos ali, outros nós, até chegar no último, que seria a folha, tá certo? E a tal da árvore binária, Alisson, como é que funciona? Então, a árvore binária é um caso particular de árvore. Já entendemos o caso geral, vamos dar uma olhadinha aqui, então, nessa árvore binária. Olha só que eu tenho aqui, nós de A até G. Tá? A árvore binária, ela obriga que a gente... É um caso particular de árvore em que a gente obriga que ela tenha exatamente 2 filhos, tá certo? Nem mais, nem menos. Aí você fala assim pra mim, pô, Alisson, mas olha esse C aí. Esse C tem um filho só, tem só o F. O F também tem só o G. Tá, pega um pouquinho aqui, você vai entender. Então,
A indo para o B e para o C, você entendeu que tem 2 filhos. B partindo para o D e para o E, você também entendeu que tem 2 filhos. Quando chega no C, o que a gente pode dizer é o seguinte, que C tem 2 filhos, um à esquerda e outro à direita. Tá? A gente vai poder utilizar essa nomenclatura de esquerda e direita, essa noção espacial mesmo, tá? Sendo que o filho à esquerda do C, ele é vazio. Certo? E o filho à direita do F é vazio também. E aí, com essa noção, a teoria casa, tá? E casa, inclusive, para as folhas. As folhas, D e E, também têm 2 filhos, só que para cada um deles, né, tanto esquerda ou à direita, a gente tem apenas o vazio. A folha G também tem só o vazio, certo? Então, aqui de folhas a gente tem D, E e G, cada um deles tem à esquerda vazio, à direita vazio. E aí, A é a raiz, ok, a gente já estava habituado a isso, normal. B, C e F são nós interiores, certo? Não são nós que não são nem folha, nem a raiz ali. Você pode até chamar a raiz de um nó interior, tá? Formalmente, algumas definições dizem que nó interior é apenas aqueles que não são folha. Mas, já que você já tem esse nome legal aqui, que é raiz, usa raiz. Então é só isso. Então, a árvore binária é uma árvore que tem 2 filhos, necessariamente, cada nó tem 2 filhos, necessariamente. Você pode reparar que cada subárvore da árvore binária é também uma árvore binária, certo? Então, se eu pegar só esse trecho aqui, eu tenho uma árvore binária, né? B tem 2 filhos D e E, D e E, cada um deles também, se eu pegar só um deles, é uma árvore binária, porque eu estou forçando eles a terem 2 filhos, esquerda e direita, só que esquerda é vazio e direita é vazio também, tá? E essa noção ela vai casar com o que a gente quer implementar. Você vai poder ter 2 variáveis lá, esquerda e direita, cada uma delas inicialmente com um valor none, né, que representa esse vazio, esse nada no Python, e depois você pode acrescentar outros nós ali durante a execução. Tá certo? Então, não tem muito mistério. Né? Uma árvore é tranquilo de entender, você já está acostumado, pensa em árvore genealógica, esse tipo de coisa. Uma árvore binária é só uma árvore que tem essa característica particular de que cada um tem 2, de cada nó ali dentro tem 2 filhos, certo? Então, tem um pouco dessa abstração, dessa coisa matemática de você entender que o vazio aqui vai contar também, tá? Então, não por acaso eu comecei mostrando para você que ter nada no papel é ter uma árvore, a árvore vazia, tá? Essa noção, a noção de conjunto vazio é uma noção importante para a matemática, tá? Para fechar muitas coisas. E aí, tendo isso em mente, então, vai ficar tudo tranquilo. Eu não vou começar a implementação da árvore binária nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo. Então, você viu que a implementação das outras estruturas de dados foi um pouquinho trabalhosa. Né? A gente vai partir dessa ideia de ter que construir nó também, que nem na lista encadeada. Eu não vou fazer a implementação também num vídeo único, tá? Vou tentar segmentar bem para o negócio ficar bem didático para você entender. E aí, no vídeo seguinte, então, a gente vai fazer a implementação de uma árvore binária tranquila, sem nenhuma característica especial, tá? E aí, futuramente, a gente vai chegar na árvore binária de busca. Podem ficar tranquilos, tá? Tranquilos e tranquilas que, embora eu esteja encerrando o vídeo aqui, eu vou gravar em sequência esse da implementação da árvore binária, então logo logo você vai poder assisti-lo também, tá certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever no canal para dar aquele apoio ao trabalho. Dúvidas e sugestões são sempre bem-vindas aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!